eu quero falar sobre o que a Bíblia chama de a comunhão com o Espírito Santo. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, em algumas traduções isso mudou para um versículo novo, que é o 14, mas é o último do capítulo, é o último de 2 Coríntios. E esse verso diz assim: nós o apelidamos de a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, não com alguns, com todos vocês. Porque cada um desses itens apresentados aqui é para todo mundo. Eu fico olhando para um versículo como esse, imagino que a maioria dos crentes lê ele mais ou menos assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. O crente para e fala, top. Esse negócio é sério, isso aqui é importante, é vital, essencial e inegociável. Porque ele lembra da declaração de pela graça sois salvos. Então ele pensa, se não tiver a graça, está todo mundo lascado. Então ele diz, isso aqui é importante. Aí ele continua lendo. E o amor de Deus, ele para e diz, top também, essencial, vital. Porque ele lembra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E pensa, se não fosse o amor de Deus, a gente está tudo perdido e lascado. Mas ele termina a leitura mais ou menos assim: e a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não deve ser importante, esteja com cada um de vocês. Eu digo, como é que é? O Senhor Jesus oferece algo que é vital, a graça, sem o qual não tem vida cristã, não tem salvação, não tem relacionamento com Deus. O Pai oferece algo vital, a expressão do seu amor que providenciou tudo, vital, sem o qual não há vida cristã, não há relacionamento com Deus, não há nada. E o Espírito Santo oferece uma coisa inútil, sem vergonha, sem propósito, só para entrar na lista, mas que não tem nenhuma relevância. O nosso problema tem sido não conseguir mensurar o peso que o ministério, que a obra do Espírito tem em nós. E não adianta falar dele agindo sozinho, que para que ele haja é necessária interação. E nessa interação, a Bíblia nos mostra uma ideia de relacionamento, porque o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma força, ele não é um poder, ele é uma pessoa. E é Deus. É um com o Pai e com o Filho. Então, o Filho e o Pai apresentam obras essenciais, e a dele totalmente desnecessária. Ele veio habitar em nós, a troco de nada. Porque não tinha lugar para ele morar no céu e descobriu que podia morar dentro de mim, dentro de você, de graça, sem pagar aluguel. Se nós não entendemos a importância do que ele veio fazer e a natureza da sua obra, que requer interação, mas não é só você, vai um movimento do lado de lá, eu faço do lado de cá. Essa interação é relacional. E aí nós já falamos que o Espírito Santo pode ser resistido, que ele pode ser enciumado, que ele pode ser apagado, que ele pode ser entristecido. São todas dinâmicas de algo que acontece dentro do quê? De um relacionamento. Ao olhar para as Escrituras, nós percebemos toda uma sinalização de que era para a gente interagir com ele como interagimos com uma pessoa de carne e osso. João capítulo 14, versos 25 e 26. Jesus diz, tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Ensinará todas as coisas, não algumas. Quando a gente pensa ser guiado pelo Espírito Santo, a gente pensa um direcionamento profético, uma manifestação dos dons. Não. Como nós vamos falar na semana que vem, no próximo domingo, se Deus permitir, um dos conceitos de ser guiado é ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Nós não estamos falando de um mero direcionamento profético, de uma experiência de dons. Estamos falando de viver a vida cristã debaixo da plena condução e liderança dele. E isso envolve o quê? Uma dinâmica de relacionamento. Não tratá-lo como um ser impessoal. Atos capítulo 8, verso 9. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Alguém que fala coisas particulares, num nível muito personalizado, que dá direcionamento e que junto com ele demonstra os seus resultados sobrenaturais. Atos capítulo 10, versos 19 e 20. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça, vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Quando você olha a forma como esse povo vivia e relacionava com o Espírito Santo, ele era tratado como uma pessoa a ser ouvida, a não ser entristecida, a não ser afastada, a não ser apagada, alguém que não poderia ser deixado com ciúmes. Ou seja, a ideia de relacionamento.